Todo mundo, não importa o quão rico ou sortudo seja, tem sim uso para 500 mil reais ou 5 centímetros a mais. Essa frase não é minha, é de um amigo ex-piloto de Stock Car. A gente estava conversando sobre a corrida do milhão. Afinal, um piloto de Stock Car que já é rico vai ter uso aí para 1 milhão ou 500 mil reais a mais? Aparentemente, sim. E a versão automotiva dessa metáfora é: qualquer carro tem uso sim e é melhorado por 50 cavalinhos a mais, não é verdade? No caso do Honda HR-V, são exatos 51 cavalos a mais que as versões Turbo, Advance e Touring. Essa aqui, bonitona num branco tafetá perolizado, recebem a mais. O novo HR-V chegou no meio do ano, vocês já viram aqui no canal, somente na versão aspirada. Agora, fim de outubro, chegou, ou melhor, chegaram as duas versões Turbo que você reconhece instantaneamente. Batendo o olho aqui na frente, a grade é diferente, mais agressivona, nesse formato pixelizado. A grade do HR-V aspirado possui barras horizontais e existe esse easter egg aqui, ó, uma espécie de eletrocardiograma para mostrar que o seu coração vai bater mais forte com o motor turbo. Aqui embaixo do capô, com manta acústica, mas sem amortecedor pantográfico, vou ter que dar uma passadinha aqui, está... Tá certo isso, meu Deus? Não, tá errado, tá aqui, ó. Tem até uma setinha, seu idiota. Está o motor 1.5 turbo, velho conhecido, né? Motor que a gente teve aqui, tanto no HR-V de geração anterior, o HR-V Touring, como no Civic Touring, como até no meu saudoso Civic SI, onde ele recebia um talinho a mais no turbo para passar de 200 cavalos. Aqui, em relação ao HR-V e o Civic anteriores, ele recebeu uma retrabalhadazinha no cabeçote para ter agora 177 cavalos. São 4 cavalinhos a mais do que a gente tinha conhecido esse motor no Civic e no HR-V. E principalmente 2 kg de torque. Ah, a Honda não tem torque. Pois é, a Honda deu uma graduadazinha no torque, 2 kg a mais, 24,5 kg, com uma curva de torque também mais plana. O novo HR-V Touring Turbo é ligeiramente mais lento do que o antigo no 0 a 100, casa de 8,5 segundos, mas é sim mais esperto no dia a dia, na sensação de resposta do acelerador no trânsito urbano. A gente vai falar um pouquinho mais disso já já. Já aprendemos a identificar um HR-V Touring Turbo por fora, vamos ver o que mudou por dentro. Uma das coisas que não muda está aqui, ó. As câmeras do Honda Sensing estão em todas as versões, aspiradas ou turbo. E aqui, acionando aqui a posição acessórios para mostrar para vocês o cluster, que tem 50% aqui totalmente digital. A gente pode brincar e adulterar, ou melhor, modificar aqui as opções. Você pode ter consumo médio 10 km por litro, está bastante razoável. Quando a gente fala de consumo aqui do HR-V, a gente está falando de consumo urbano na casa de 10 por litro e consumo rodoviário na casa de quase 13 por litro quando a gente anda com gasolina, lembrando que aqui a gente tem um carro flex. Mas falando das diferenças aqui, na verdade, muitas semelhanças em relação às versões aspiradas, lembrando que as versões aspiradas, a gente está falando aí de uma diferença de preço que namora a faixa dos 40 mil, né? Claro que você recebe vários guerigueres a mais, como por exemplo, no caso aqui da versão Touring, a opção dos bancos de couro claro. Essa faixa aqui também é um hard touch, mas uma sensação premium de qualidade de construção bastante legal. O que você não tem no HR-V Touring Turbo nessa nova geração é o teto solar, que era um dos diferenciais da geração anterior, o que dói um pouquinho mais no coração, especialmente porque essa opção existe sim no carro lá fora. Outra coisa legal, as chaves dos Honda finalmente estão sendo modificadas. Dá para ver aqui que é basicamente aquela mesma peça quadradinha, né? Os botões colocados no mesmo lugar, mas tá mais arredondadinho, tá mais moderno, aquela peça quadradinha que era do meu Civic SI, inclusive era muito fácil de perder, agora ela deu uma engordadinha, tá mais fácil. A gente tem aqui, quando a gente fala de HR-V Turbo, uma das grandes mudanças, Drive Modes aqui, ó. A gente tem o modo Sport, o modo normal e o modo econômico. Drive Modes não são uma possibilidade nos HR-V aspirado, mas são nos HR-V Turbo. Quando a gente fala aqui de modificar as opções do cluster, eu acho muito legal que você tem aqui o áudio, celular, navegação, cintos, mas você tem a opção
tacômetro. Sim, deixa ali como se fosse um contagiro analógico e meio que torna toda a tela digital desnecessária. É divertido. Freio de estacionamento eletrônico também está em todas as versões do HR-V, aspiradas ou turbo. O multimídia também não upgradeia muita coisa em relação às versões aspirada. O que você tem aqui nessa Touring Turbo em relação à Advance, que é a outra versão turbo ligeiramente mais barata. Aqui no Touring Turbo a gente está falando de R$184 mil. Na Advance Turbo a gente está falando de 176. O que você recebe por esses 8 contos? Bom, você recebe aqui, ó, uou, ajuste do assento elétrico. Vocês veem que eu estou me mexendo aqui. Os bancos são os mesmos nessa arquitetura aí que a Honda estreou no City, de novos assentos, bastante interessante. E outras modificações em relação ao Advance estão aqui atrás. A barra de LED com essa coloração fumê é exclusividade da Touring. A gente tem também, como exclusividade da Touring, o porta-malas aqui com abertura e fechamento eletrônico, inclusive com a opção aqui de você usar o pé, que 90% das vezes e 90% dos carros, para mim pelo menos, não funciona, mas você tem aqui o acionamento eletrônico da tampa, num modo interessante que eu acionei aqui, que permite que você se afaste do carro e aí sim ele feche, mas vamos fechar aqui. Porta-malas é uma outra questão polêmica, né, quando a gente fala de HR-V, porque ele deu uma diminuidinha na nova geração, mas deu para entender por que. A gente vai aprofundar isso, mas o espaço no banco traseiro está mais interessante e a missão de ter o porta-malas mais gordinho, chamemos assim, vai vir do outro HR-V, o HR-V norte-americano. Esse aqui é o modelo asiático e europeu e também brasileiro, chamemos assim. O HR-V americano chega ano que vem no Brasil com o nome de ZR-V. Ainda falando das exclusividades da Touring, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. A barra central de LED aqui também tem essa iluminação full que dá uma sensação quase que de Porsche Cayenne para a traseira do HR-V. Aqui no banco de trás, que parece ter sido a prioridade dos engenheiros da Honda no desenvolvimento do novo HR-V. O espaço para as pernas continua muito legal, o espaço para a cabeça deu uma pioradinha assim, com a caída aqui de cupê do teto, mas tá ok, podemos dizer. Faz falta sim o tetão panorâmico, né? Quem sentava no banco de trás do HR-V da geração antiga tinha aquela visão mais arejada, a coisa tá um pouquinho mais claustrofóbica aqui. Mas o espaço é sim muito legal, você tem as saídas USB e as saídas de ar para o passageiro do banco de trás e, é claro, você tem o que continua sendo o grande diferencial aí do HR-V e dos City nacionais, que são os famosos Magic Seats, para você deixar o assoalho plano aqui atrás, ou o meu modo preferido, que é o modo carregar uma TV de plasma que você acaba de comprar nas Casas Bahia, direto aqui no banco de trás. Dá para carregar uma bike assim também. Ainda falando de diferenças estéticas, jogo dos 7 erros, cada versão do HR-V tem um design exclusivo de roda, essa diamantada com esses apêndices aerodinâmicos aqui, a exclusividade da Touring, mas todas aro 17. E aí eu confesso que não acho tão legal assim. Primeiro porque quem pagou R$40 mil a mais uma versão turbo, talvez gostaria e merecesse uma rodinha maior para destacar, até porque o visual do carro pede e aceita sim uma roda maior. Eu acho que essas versões turbo, especialmente a Touring, mereciam pelo menos uma rodinha 18. Pulando aqui para o assento dianteiro novamente, onde é que o HR-V peca? Principalmente quando a gente considera que essas versões turbo na faixa de 180, 190 mil reais estão começando a namorar as versões flex do Jeep Compass, né, dos SUVs médios, o segmento mais para cima. Bom, o multimídia aqui, eu não sei o que acontece se você trabalha aí em montadoras japonesas, eu não sei por que Honda e Toyota parecem não se dar conta do quão importante é para o consumidor médio um multimídia bacanudo, que tem uma tela grande, que não é o caso dessa, com uma resolução bacana. A responsividade do multimídia é até legal, mas ele tem essa cara, né, até com a fenda aqui na tela, de que parece algo do aftermarket, né? Não parece um equipamento original, e eu acho que isso, para quem está gastando 200 paus quase num carro, no caso da topzera e das topzeras aqui, conta sim. O que a gente tem bacana desse multimídia é o CarPlay por
indução, né? Por indução não, mas sem fio, na verdade, a gente tem sim o carregamento por indução, mas depois que você começa a usar o CarPlay sem cabo, você nunca mais quer usar o com o cabo novamente. O câmbio aqui, a gente tem o CVT, que simula 7 marchas, e vou dizer para vocês, a Honda talvez seja a montadora que melhor casa a relação de CVT com motores turbo. Tudo isso faz com que as versões turbo do HR-V, olha, vou fazer uma frase bombástica, mereçam sim, provavelmente, possivelmente, o título de melhor com M maiúsculo, SUV compacto do Brasil hoje. O problema é que as versões turbo não têm preço de SUV compacto, tem preço sim de SUV médio. Mas não se acomodem no tetão aí, fruto de muita dieta e treino, porque, como a gente já frisou, ele infelizmente não existe. Será que chega numa versão 2023, 2024? Tomara que sim. Se acomodem sim na janela e bora ver, afinal, como anda, deputado. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, essa alça aqui de acesso à marginal já conta para vocês um pouco da história, porque anda bem, né? Eu sempre suspeitei que não havia nada de errado com a nova geração do HR-V, que 50 cavalinhos a mais não resolvessem. Aliás, qual carro não se beneficia aí do acréscimo de 50 cavalos? Então aqui, com 177 cavalos no motor 1.5 turbo retrabalhado, é o 1.5 turbo velho conhecido nosso, né? Do saudoso Civic Touring, até do meu Civic Si, né? Onde ele tinha uma pressão de turbo ali um pouquinho mais atochada para chegar a 200 cavalos. Aqui são 177 cavalos e principalmente 24 kg de torque, né? No Civic Touring esse motor tinha 173 cavalos, olha só, um irmãozinho antigo, quase idêntico aí, branquinho aí na frente, e 22 kg de torque, né? Então esse torque e essa potência a mais são muito bem-vindos. E aí, olha só, o HR-V turbo vira o que o HR-V aspirado não é, que é um carro esperto, um carro que faz de 0 a 100 em 8 segundos e meio. E o caminhão joga uma setinha aí, olha no retrovisor. Opa, setinha depois que já trocou de faixa não adianta, meu bruxo. Vou tentar dar uma clareada aqui, que fim de ano em São Paulo, se você não é de São Paulo, saiba que existe uma época do ano, costumava ser em dezembro, mas agora tá chegando em novembro, que basicamente você não consegue mais ir para lugar nenhum em menos de meia hora, em menos de uma hora. Agora sim, power! Depois que passa ali a saída para a Avenida dos Bandeirantes, sempre dá uma melhoradinha, mas essa potência extra que transforma o HR-V de um carro meramente adequado na cidade e até potencialmente irritante na estrada em um carro realmente gostoso, ela cobra por isso, né? A gente está falando na faixa de 40 mil reais para você fazer o salto das versões aspiradas para as versões turbo, né? Advance e Touring. É claro que vem outros guerigueres nesse pacote, você não está pagando só pelo motor, mas é interessante que a Honda, não só pela questão da potência extra, mas também pela questão do próprio perfil do consumidor, né? O cara que botar essa grana a mais no HR-V Turbo é porque ele quer performance, ele quer um temperamento mais esportivo. Inclusive, ele recebe aqui um modo Sport. A gente tem aqui 7 marchas simuladas no CVT. Mas existe sim um retrabalho forte de suspensão, né? Barras estabilizadoras mais grossas, carga de mola mais firme. O carro fica uma delicinha, já estou aqui com ele há alguns dias e faço uma afirmação bombástica: se torna o SUV compacto mais gostoso de guiar para quem gosta de guiar do mercado brasileiro, com o asterisco, é claro, de que ele tem preço de SUV médio de entrada, né? Então ele cobra por isso. E também, é claro, ele fica, ó, aqui nessa... A Marginal Pinheiros, ela nunca tá 100% boa, né? Aqui tá um pedacinho melhorzinho, daqui a 1 ou 2 anos vão deixar decente aquele pedaço horrível que a gente acabou de passar. E aí esse pedaço aqui, que foi feito com asfalto barato, já vai estar ruim, e assim é um ciclo eterno. Mas o carro fica assim, mais duro, copia mais as imperfeições do piso, mas sinceramente é um ligeiríssimo sacrifício que vale muito a pena pelo que o carro ganha em comportamento dinâmico. É legal também que o consumo continua sendo um ponto forte. É claro que não é o mesmo consumo do motor aspirado, nessa vida tudo não terás, mas é um consumo melhor que o do HR-V Turbo de geração anterior, justamente por esse retrabalho aí de cabeçote que rolou
no motor, chega a fazer médias acima de 13 por litro na estrada, isto tudo mesmo sendo mais pesado, significativamente mais pesado que o anterior. O HR-V novo é um carro de 1.422 kg na versão turbo. Parece até, quando você olha o carro por fora, né, dimensões relativamente compactas, você não imagina que o carro vai pesar tudo isso, mas ele pesa sim, o que te entrega de volta esse peso extra em rigidez estrutural. É um carro que tem uma sensação de qualidade de isolamento, de premiumidade muito acima da geração anterior, que era um carro que você sentia, né, em certas circunstâncias, meu querido Waze, o chassi flexionar mesmo. Era um carro um pouco molão demais de estrutura, vamos chamar assim. Enfim, seria talvez a minha ficha 1 de escolha no mercado de SUVs compactos hoje não fosse o bendito preço, que realmente faz você, consumidor, inevitavelmente ser forçado a dar uma olhadinha assim, uma contemplada no segmento acima, por exemplo, as versões de entrada do Compass Flex. Ó, com bastante espaço, o nosso circuito marginal oferece até um skid pad aqui, ó. Uou! A curva de 180 graus. E aí nessa aceleradinha vocês sentiram, né? Sim, a gente precisa colocar esse asterisco de que o ronco alto do CVT, no caso aqui do HR-V, ainda falta um pouquinho de isolamento acústico, ó, quando o modo esporte grita, mas isso aí, esse refinamento a mais, vai vir no ZR-V que está chegando ano que vem. Esse sim mirado direto no Compass, esse sim provavelmente com menos performance, né? Vai ter o mesmo powertrain 1.5 turbo, mas vai ser mais gordinho, mais pesadinho. Então, se a sua pegada de SUV é realmente um tempero de esportividade, eu diria nem faça o upgrade para o ZR-V e sim fique aqui no HR-V turbão. Concordam, discordam? Deixa o like nesse vídeo, isso sempre ajuda a gente demais, moço. E se inscreva no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Paciência, inclusive, da Robertinha no banco de trás. Uhul! Que tá bem mais espaçoso, não tá, meu amor? Tá ótimo, tá uma delicinha. Apesar de você não ter comparado com o banco de trás da geração anterior, correto? É, mas eu tô achando ótimo. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.